Páscoa é morte e substituição. Você vai saber a verdade sobre a Páscoa. O assunto aqui é simples. A Páscoa não começa no Êxodo. Ela começa lá no início da Bíblia e vai sendo construída até chegar em Jesus. Se você não entende essa linha, você lê a Páscoa como um evento isolado. E não é. Começa em Gênesis. Deus cria o homem em vida. Vida aqui significa ligação com Deus. Quando o homem rompe, a morte entra. Morte não é só parar de respirar, é separação da fonte da vida. O que estamos falando aqui é o que a Bíblia chama de morte. Morte não é só parar de existir, é separação da fonte da vida. Se Deus é a fonte de tudo que é vida, tudo que é bom, então estar separado disso significa não ter acesso a nada disso. As pessoas imaginam morte como um lugar cheio de gente, sofrendo junto, conversando, vendo coisas, mas o ponto não é esse. O ponto é a ausência. Sem Deus, você não tem acesso ao que ele sustenta. Isso inclui coisas básicas que hoje você nem percebe que dependem dele. Você vê luz, você distingue cores, você percebe o verde, o céu, os animais. Tudo isso é percepção. Agora pensa, e se não houver só isso, não é que está escuro como um quarto sem luz. É pior. É não ter capacidade de perceber luz. Você não vê preto. Você não vê nada. Além disso, não existe relação, não tem diálogo, não tem troca, não tem alguém falando com você, nem por fora, nem por dentro. Hoje você tem pensamentos organizados, tem voz interna, tem algum tipo de conforto, mesmo que seja mínimo. Sem acesso à fonte, isso não existe. Então o que sobra? Consciência sem acesso ao bem. Isso é o que a Bíblia chama de tormento. Tormento não é só dor física, é estar consciente sem conseguir acessar nada que é vida. Agora entende o ponto? Não é um cenário cheio de coisas ruins, é a ausência total do que é bom. Por isso é chamado de morte, porque tudo que define vida não está mais disponível. Então responde: se a fonte da vida é Deus e o homem se separa, o que sobra? Morte. Esse é o problema base. Agora que entendeu, vamos voltar lá em Gênesis. Quando o homem rompe e desobedece a Deus, já falamos sobre isso no estudo, se Deus sabe de tudo porque o mal existe, mas aqui no início de tudo, ainda não existe Páscoa aqui, mas já existe um problema que precisa ser resolvido. Logo depois aparece algo estranho. Em Gênesis 3:21, depois que obedece a Deus, ele percebe que estava nu. Então Deus faz roupas de pele. Para ter pele, um animal morreu. O texto não explica o processo, mas o padrão aparece. Alguém morre, outro é coberto. Aqui nasce a ideia de substituição. Um en, um no lugar do outro. Avança para Gênesis 22. Abraão vai sacrificar o filho. No final, Deus diz para ele não fazer isso e coloca um cordeiro no lugar. O filho não morre, o cordeiro morre. De novo, o mesmo padrão. Agora responde: por que sempre alguém morre no lugar de outro? Isso não é aleatório. Chega no Êxodo 12. Aqui a Páscoa é instituída. Deus diz que a morte vai passar no Egito. Todos estão expostos, não tem exceção. A única diferença é essa: quem matar um cordeiro e passar o sangue deles nas portas de casa não será atingido. Percebe a estrutura? A morte vem. Não negocia. Não pergunta se você é bom ou ruim. A única coisa que separa quem vive de quem morre é um substituto já morto. E depois disso, vira prática anual. Todo ano, o povo repete isso. Mata um cordeiro e passa o sangue nas portas. Por quê? Porque o problema não mudou. Agora entra um ponto importante. Nos profetas, principalmente em Isaías 53, ele diz que o cordeiro deixa de ser só animal. Começa a aparecer como alguém, um homem sendo levado como cordeiro. Então a pergunta entre o povo fica clara: quem é esse? A resposta aparece quando o Evangelho de João registra João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Agora não é mais símbolo, é uma pessoa. Jesus Cristo entra exatamente nesse lugar. Na última Páscoa, ele pega o pão e o vinho e diz: Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ele está cortando o sistema antigo. Antes era um animal, agora é ele. E não para aí. Ele morre exatamente no período da Páscoa. Isso está registrado no Evangelho de João. Então responde: isso é coincidência ou é construção? Depois, em 1 Coríntios, fica explícito: Cristo é a nossa Páscoa. Acabou os símbolos, não. Ficou a definição. Agora junta tudo. Desde Gênesis, o problema é morte. Ao longo da Bíblia aparece o padrão de substituição. No Êxodo, isso vira um sistema claro. Nos profetas, isso aponta para alguém. Nos evangelhos, esse alguém aparece. Na cruz, isso acontece. Isso acontece de fato. Então a conclusão é simples. A Páscoa não é só um evento de libertação do Egito. É a construção de uma ideia. Alguém morre no lugar do outro para que o outro não seja atingido pela morte. Agora vamos compreender como isso ocorre. Primeiro ponto: Jesus não oferece algo separado dele.
Ele oferece ele mesmo. Em Evangelho de João, capítulo 6, ele diz que é o pão da vida. Pão aqui é o que sustenta, ou seja, ele está dizendo que a vida não vem de algo que ele dá, vem dele próprio. Agora pensa, se ele é o próprio acesso, então não existe outro meio. Segundo ponto, como receber isso? No mesmo Evangelho de João, ele diz que a obra de Deus é crer. Não é fazer, não é produzir, não é construir nada. Então responde, se é crer, onde entra o esforço? Não entra, porque quem faz é Deus. A pessoa não produz salvação. Terceiro ponto. Isso se confirma quando ele diz que quem crê tem vida. Não aparece pagamento, não aparece troca, não aparece mérito. E quando Paulo escreve em Epístola aos Efésios, ele deixa direto: é pela graça. Graça significa que não vem de você. Então, sim, é de graça. Evangelho de João 11, 25 e 26. Jesus diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê nele não morrerá para sempre. Ele está negando a morte física? Não. Ele está dizendo que existe uma vida que não é interrompida pela morte do corpo. Outro texto. Evangelho de João 5:24. Quem ouve e crê passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Passou já. Não é futuro, é mudança de estado. Mais um. Apocalipse 2:11. Quem vence não sofrerá dano da segunda morte. Aqui fica claro que existe mais de uma morte. A segunda morte é essa separação final. E outro ponto direto. Evangelho de João 3:16. Quem crê tem vida eterna. Eterna significa que não termina. Então, junta tudo. A Bíblia não diz que a pessoa não vai morrer fisicamente. Ela diz que quem está em Cristo não entra na morte real, que é a separação de Deus. Agora vem o ponto que confunde. Jesus também diz: quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Então parece contraditório. Se é de graça, por que tem que perder? Aqui está o erro comum. Isso não é preço, não é algo que você paga para receber. É uma condição de realidade. Explicando simples, a pessoa vive centrada nela mesma. Isso é o eu como centro. Só que Deus não divide esse lugar. Então fica uma pergunta direta: quem está no centro? Se for você, não é Deus. Se for Deus, não é você. Por isso Jesus diz para negar a si mesmo. Não é para pagar algo, é para tirar o que está ocupando o lugar. É como um espaço ocupado. Se já está cheio, não entra mais nada. Então, perder a vida não é uma troca com Deus, é parar de tentar ser a fonte. E de graça, mas só aconteceu se chegar o controle da minha vida a Cristo. Não é sobre fazer coisas certas ou moralidade, e sobre o centro de decisão. Antes eu decido por mim, agora eu não decido, eu permito Cristo governar minhas decisões. Antes, você evita algo errado porque tem medo da consequência ou quer manter uma imagem. Depois você evita porque não parte mais de você decidir o que é certo. Você não é mais a referência. Então o corte é esse. Não mudou só o que você faz, mudou de onde isso sai. Outro importante. Quando Jesus diz que quem crê passou da morte para a vida, ele fala de algo imediato. Não é um processo de mérito. Não é uma construção ao longo do tempo. Então o que muda não é o que a pessoa faz, é de onde ela vive. Agora a resposta direta. Qual é o preço? Nenhum no sentido de pagamentos. Existe uma perda real. Você deixa de ser o centro, você deixa de ser a referência, você deixa de tentar controlar. Isso não compra nada, só remove o que impede. Então guarda isso. Você não paga para receber, mas não continua sendo o centro depois que recebe. Páscoa é substituição. O problema do homem é a morte. Morte aqui não é só o corar, parar. É separação de Deus, que é a fonte da vida. Então a lógica é essa: você deveria enfrentar essa separação. Mas Jesus Cristo entra no seu lugar, ele assume isso por você. Ele passa por essa morte para que você não precise passar. Com isso, o acesso a Deus é aberto de novo. Agora vem o ponto que precisa ficar claro. Isso não acontece porque você faz coisas certas, não é comportamento, não é moralidade, não é que você vai fazer errado e tudo bem. Porém, você pode não entregar o governo a Cristo e ser moralmente correto e honesto. E isso não basta. Cristo não, que completamente ele quer governar a sua vida, e após isso ele mudará seu comportamento, porque será ele vivendo em você, não mais você tentando ser moralmente correto. O que muda é o centro. Você decide sua vida. Você é o controle. Depois isso muda. Você sai do centro e Cristo assume. E aqui é direto. Você não faz para merecer, você não produz isso, você só para ser a fonte das suas decisões. Submeter é isso, é deixar de controlar e permitir que ele governe. Agora a conclusão clara e fechada. Páscoa é alguém morrendo no seu lugar para te dar acesso a Deus. Esse acesso é de graça,
mas só funciona quando você deixa de ser o centro e para de viver a partir de você mesmo.